dia a todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo hoje o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A apresentação será projetada em português e para quem nos acompanha em inglês, ela foi disponibilizada aqui por chat e no site de RI. Perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio. Com isso, passo a palavra ao Fábio. Bom dia, agradeço a presença de todos. O nosso desempenho de vendas do segundo trimestre foi abaixo das nossas expectativas. Além da forte base comparável que a gente já tinha mencionado no segundo trimestre do ano de 2025, a Copa do Mundo foi o que mais impactou em relação à nossa projeção, porque ela foi muito mais intensa na queda de fluxo nas nossas lojas físicas do que a gente havia previsto. O nosso desempenho pré-Copa do Mundo vinha em linha com as nossas expectativas, porém, desde o início do evento, que aconteceu em meados de junho, a queda do fluxo nas lojas físicas foi muito maior do que as nossas projeções. No nosso histórico, esse impacto de fluxo nas lojas físicas nos períodos de Copa do Mundo, ele nunca foi tão intenso e contínuo como na edição desse ano. Porém, uma vez que terminou o evento, o fluxo retornou aos patamares anteriores. Nós ficamos desapontados com o nosso desempenho em vendas nesse período, a gente tinha potencial para mais. Mas ficamos satisfeitos com a nossa capacidade de seguir com a nossa estratégia. Nós expandimos a margem bruta, mantivemos uma gestão disciplinada dos nossos estoques, exercemos um rígido controle de despesas, preservando assim a rentabilidade e a geração de valor do nosso negócio. A nossa receita líquida cresceu 1,1% durante esse trimestre, avançando em 2,5% no vestuário. Mas, como a gente fala da base acumulada também, que a gente teve um forte segundo TRI em 2025, vale a pena a gente olhar o nosso crescimento acumulado de 2 anos também, que foi o maior do setor, 19,8% de crescimento de receita líquida em 2 anos e 23,1% em vestuário. Nós continuamos a nossa evolução estrutural, encerrando mais um trimestre com margem bruta de varejo e vestuário recordes, 57,5% e 58,7% respectivamente. E ainda, por mais um trimestre, tivemos novamente uma evolução sequencial do ROIC dos últimos 12 meses de 15,1%, um aumento em bases comparáveis de 1,9 pontos percentuais, e lembrando que o nosso cálculo de ROIC considera toda a alocação de capital. O nosso lucro líquido cresceu 8% em bases comparáveis, sendo que o lucro líquido por ação cresceu 11,7%. Dentro dos principais eventos do trimestre, vale destacar a venda recorde que tivemos no Dia das Mães e também as coleções que nós desenvolvemos para a Copa do Mundo, como as collabs com a Guaraná Antártica e com o Ronaldinho Gaúcho, que colaboraram de forma muito relevante para reforçar nossa presença da marca Renner com grande repercussão na mídia. Durante esse trimestre também nós lançamos a nossa primeira linha de perfumes Alquimia, expandindo dessa forma o nosso portfólio de marcas próprias, também para o segmento de beleza, e reforçando assim a nossa capacidade de inovar e de nos diferenciar nesse mercado. O nosso canal digital manteve a sua trajetória de crescimento de forma consistente. Em um período que foi marcado pelo menor fluxo nas lojas físicas durante a Copa, o ambiente digital se mostrou ainda mais relevante e importante para a captura da demanda dos clientes. Atingimos um recorde também
na participação do canal digital, chegando a quase 17% de participação. Isso foi impulsionado também por ações comerciais direcionadas, ativações temáticas e iniciativas de gamificação. Iniciativas de CRM, personalização e o crescimento das nossas favoritas Renner, que são as nossas afiliadas, também contribuíram para ampliar o engajamento dos nossos clientes de forma omni. Esse desempenho reforça o nosso diferencial e a relevância da nossa proposta omnicanal e também a capacidade de nós nos conectarmos com os nossos consumidores. Indo para o próximo slide, nós seguimos avançando na nossa expansão física. Já inauguramos nesse ano, até agora, 19 lojas novas, sendo 5 da Renner, 10 da Youcom, 4 da Camicado. A gente olha, nos últimos 12 meses, nós tivemos 44 inaugurações. E mais importante do que isso, nós estamos felizes com o desempenho das lojas novas, tanto as de 26 já inauguradas, quanto as de 25, elas estão acima dos resultados que esperávamos, em média, e as de 24 também, que foi o primeiro ano onde a gente teve uma concentração maior de lojas novas em praças novas e já estão com resultados médios acima da média da empresa. Então isso nos dá confiança da gente seguir avançando também nos nossos planos de expansão. Para esse ano, nós continuamos com o nosso plano de abrirmos entre 50 e 60 lojas no total, sendo 22 a 30 da Renner, 23 a 25 da Camicado e aproximadamente umas 5 lojas, 23 a 25 da Youcom e aproximadamente umas 5 lojas da Camicado. Lembrando também que a maioria das aberturas da Renner, elas estão concentradas agora no segundo semestre. Nesse ano, além das aberturas de loja, outra linha importante de investimento são as nossas remodelações, reformas. A gente vai fazer no total do ano 23 reformas. 9 a gente já reinaugurou recentemente e tem 14 ainda em andamento que vão ser reinauguradas ao longo dos próximos meses. Essas remodelações de lojas promovem uma melhoria na experiência do cliente, um aumento da eficiência e impulsionam ainda mais os nossos resultados comerciais. Nós continuamos com foco em ganhos de eficiência e geração de valor aos nossos acionistas. O nosso modelo de negócio tem se mostrado resiliente e flexível em diferentes cenários, mesmo nos mais desafiadores. Passo agora a palavra ao Daniel, que vai detalhar um pouco mais os nossos números do trimestre. Obrigado, Fabio. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Nesse segundo trimestre, atingimos 1,1% de crescimento do varejo e 2,5% em vestuário. Um desempenho abaixo das nossas expectativas iniciais, que de certa forma reflete um ambiente de consumo mais desafiador. No período anterior ao início da Copa, a performance de vendas estava alinhada às nossas expectativas, com uma boa performance e também uma boa aceitação da coleção de inverno. No entanto, durante os Jogos da Copa do Mundo, o fluxo nas lojas físicas foi impactado de forma muito mais intensa do que os padrões históricos. Nesse ambiente de menor fluxo nas lojas físicas, em junho, por conta do evento da Copa do Mundo, o consumidor ficou mais propenso a compras online. Nosso canal digital cresceu 13,1% no trimestre e também atingiu uma participação recorde de 16,9% no segundo trimestre de 2025. Entrada da Copa, o trimestre também foi marcado por engajamento dos consumidores com plataformas de apostas esportivas e por uma maior atividade das plataformas internacionais de cross-border. Mesmo assim, atingimos um crescimento composto de 2 anos de 9,4% no varejo. Nesse segundo trimestre, fechamos com uma expansão de margem bruta de 0,4 pontos percentuais no varejo, que atingiu 57,5%, e de 58,7% em vestuário, uma expansão de 0,3 pontos percentuais, ambos recordes para o segundo trimestre. Essa expansão foi impulsionada pelo desempenho comercial, destacando-se a maior participação de vendas a preço cheio e ganhos decorrentes de maior reatividade da cadeia de suprimentos, além de um câmbio favorável. A Youcom apresentou uma margem bruta de 63,7%, estável,
versus o ano anterior e uma margem bruta saudável, enquanto a Camicado apresentou uma margem bruta de 57,9%. Uma vez mais, um aumento que foi de 2 pontos percentuais versus o ano anterior. Resultado de uma execução comercial consistente e também uma maior participação de itens da marca própria Homestyle. Seguimos com uma gestão de estoque eficiente, tivemos um crescimento de 6,5% no estoque, mantivemos a qualidade dos estoques, com uma participação dos itens acima de 16 semanas, caindo 11,9% versus o mesmo período do anterior. Dessa forma, o estoque segue ajustado às expectativas da demanda futura, com uma quantidade e redução de idade, tanto quanto quantidade quanto redução da idade, ou perfil de idade, mesmo diante de um cenário de vendas mais desafiador que a gente observou em junho. Nesse trimestre, as despesas operacionais apresentaram um crescimento de 1,5%, mesmo com um crescimento de área de vendas de 2,2%. Também a inflação do período e também com as lojas em pré-inauguração, que o Fábio já comentou anteriormente. A companhia manteve uma forte disciplina na gestão de despesas ao longo do trimestre, que já refletem as iniciativas de eficiência e produtividade. Destaco aqui as despesas gerais administrativas, que cresceram apenas 1,2% no período. Finalizamos o exercício de revisão de nossa estrutura de despesa. Revisamos as hipóteses iniciais de ganhos de eficiência, que a gente já tinha levantado ao longo ali do final do ano de 2025, aportamos novas oportunidades e a execução desse plano já se iniciou e será implementada ao longo dos próximos 12 meses. Trazendo benefício para esse e também para os próximos anos. Dessa forma, reforçamos a projeção divulgada no Investor Day de 2025 de reduzir a participação das despesas operacionais ex-IFRS 16 sobre a receita líquida de varejo versus 2025 entre 2,5 pontos percentuais e 3,5 pontos percentuais até o ano de 2030. Os resultados da Realize, o resultado operacional da Realize totalizou 53,5 milhões, menor em 21,9% em relação ao segundo trimestre, quando a gente ajusta em bases comparáveis, excluindo o efeito da resolução 4966. Essa redução foi resultado de dois efeitos. Primeiro, receitas do trimestre ficaram 2% menores ao segundo trimestre de 2025, reflexo da nossa política de crédito mais seletiva, que resultou em uma carteira de crédito de melhor qualidade, também de menor atraso, o que impactou as receitas de juros com atraso, principalmente as de curto prazo. Segundo, o maior nível de despesa, fruto de calendarização de despesa, e também os custos relacionados à implementação da nova processadora. A carteira total ajustada teve uma redução marginal de 1%, reflexo da trajetória de concessão de crédito mais seletiva. Nosso over 90 estágio 3 segue estável em patamares saudáveis. Com relação à inadimplência de curto prazo, gostaria aqui de confirmar que ela segue em níveis saudáveis. Aqui a gente vê um gráfico que mostra a evolução desde de 2024 até o segundo trimestre de 2026. O que a gente observa é que os níveis de inadimplência de curto prazo seguem em patamares saudáveis, que não demonstram nenhum tipo de deterioração do nível de inadimplência na nossa carteira. E conversa com o que eu já havia comentado anteriormente, com uma receita de juros de curto prazo menor que tem impactado a nossa receita da Realize. Próximo slide, por favor. O lucro por ação no trimestre foi maior em 3,5% versus o 2T25, resultado da nossa execução de nosso plano de recompra. Em bases comparáveis, excluindo os efeitos extraordinários, o lucro líquido foi de 397 milhões, um crescimento de 8% versus o segundo trimestre de 2025 e o lucro por ação com um crescimento de 12%. Uma vez mais, a companhia resolveu reduzir seu ciclo financeiro, atingindo 105 dias, uma redução de 3 dias. E quanto à alocação de capital, a companhia segue seu plano de expansão de lojas, onde no primeiro semestre abrimos 16 lojas, sendo 3 lojas Renner, 10 Yukon e 3 Camicado. Essa alocação de capital está alinhada ao nosso plano estratégico de crescimento e geração de valor. A título de exemplo, nossa safra de lojas de 2024,
que já iniciou a expansão da Renner, mais concentrada em novas praças, já apresenta em 2026 margens operacionais levemente superiores à média da companhia, que uma vez mais demonstra que essa alocação de capital é uma alocação de capital acertada quanto ao retorno que a gente espera para a companhia. Nesse trimestre, a companhia também distribuiu 433 milhões entre JCP e recompra de ações, atingindo no acumulado do primeiro semestre 751 milhões de distribuição, 113% do lucro líquido do período. Dessa forma, a companhia mantém inalterada a projeção de distribuição de capital de 50% a 80% do lucro líquido anual para o período de 2026 e 2030, tal qual a gente já havia compartilhado no final do ano passado. Passo a palavra agora para o Fábio. O Fábio vai comentar o fato relevante que a gente publicou ontem ao final do dia. Obrigado, Daniel. Em relação ao fato relevante, vou relembrar aqui, em dezembro do ano passado, né, dia 8 de dezembro, nós fizemos as nossas projeções para o período de 2026 a 2030 de vários indicadores, né? As premissas que nós usamos para projetar o crescimento das nossas vendas para todo esse período, para os próximos anos, nos levavam a uma estimativa de crescimento entre 9% a 13% para todo esse período, 2026 a 2030. Mas nessas estimativas, as nossas projeções, a gente já vinha falando isso, apontavam nesse primeiro ano de 2026, né, acho que todos os anos dentro do range, mas nesse primeiro ano de 2026, a gente estava mirando algo mais próximo da faixa mais baixa do range, mais próximo dos 9%. Nesse momento, a gente já passou um semestre inteiro do ano, né, e revisamos as nossas projeções. Como eu disse, a gente tinha uma expectativa maior para o nosso desempenho do segundo trimestre. Então, passado isso, a gente também viu que algumas premissas que a gente usou lá no início de dezembro do ano passado estão diferentes do que a gente projetou quando a gente olha hoje, né? Como, por exemplo, né, a queda da taxa de juros ela está mais lenta e com menor impacto do que a gente projetava naquele momento. O endividamento das famílias também, a gente tinha uma projeção de manutenção ou queda, e na verdade ele está tendo um aumento, né, do endividamento das famílias. Naquele momento a gente tinha também uma situação não isonômica, mas o benefício fiscal dos cross-borders era menor do que ele é hoje, né, em maio desse ano foi alterado. Um grande impacto para a gente também foi realmente a projeção do impacto da Copa do Mundo. A gente não tinha no nosso histórico um impacto tão grande durante o evento como a gente percebeu nesse ano, e foi muito superior ao que a gente previa. E mais um pequeno impacto também, por exemplo, a gente teve uma substituição tributária no estado de São Paulo, que tira, né, principalmente na parte de beleza ali, que tira de 0,5 a 0,7 no ano, né, da nossa receita líquida, né? Não impacta o resultado, mas diminui a receita líquida. Isso era diferente naquele momento também. Então, em função da soma de todas essas alterações aí nas nossas premissas, a gente revisou a nossa projeção de crescimento da receita líquida exclusivamente para o ano de 2026. Né? Se antes a gente estava mais próximo do 9%, a gente está revisando para um patamar entre 4% e 8% para este ano de 2026. Isso também faz parte do nosso compromisso de transparência com o mercado, dando visibilidade das nossas projeções, como a gente já tinha afirmado naquele momento. Nós seguimos confiantes na aceleração do crescimento no segundo semestre de 2026 e essa confiança ela é sustentada por uma base comparativa que agora ela é mais favorável, pela expansão da área de vendas, que ela começa a ser mais importante agora no segundo semestre também, pela reinauguração de algumas unidades que já reinauguraram, estavam em obras no primeiro semestre, outras que estão reinaugurando ao longo desse semestre também, e principalmente pelo avanço das nossas iniciativas comerciais e de inovação em produtos. A nossa proposta omnicanal, ela reforça a conexão com os nossos clientes, amplia a conveniência e a agilidade ao longo da jornada de compra, fortalecendo a atratividade da nossa proposta de valor. A revisão da projeção do crescimento de receita para 2026 reflete a atualização das nossas expectativas de curto prazo, sem alterar
as nossas prioridades estabelecidas para a estratégia de longo prazo e nem tampouco as iniciativas estruturais que sustentam todas as nossas expectativas de agora até 2030. Todas as demais métricas permanecem inalteradas, apoiadas nas nossas alavancas de margem, eficiência, expansão de lojas, crescimento do digital e também das nossas lojas existentes. Obrigado a todos. Passo agora a Fabi para a gente ir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão. Para otimizar o tempo e atender ao maior número de participantes, solicitamos que cada analista faça apenas uma pergunta por vez e, se necessário, retorne à fila para perguntas adicionais. A primeira pergunta vem do Luiz Guanais, do BTG. Guanais, pode prosseguir. Bom dia, Fabi, Fábio, Daniel. Eu queria começar entendendo, Fábio, se você pudesse ajudar a gente a quantificar um pouco desse efeito de Copa, né, que você comentou, que é um efeito de tráfego, né, pelo que eu entendo ali dentro das lojas, além da competição de cross-border, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né, se você pudesse ajudar a gente a quantificar isso e o quanto isso escorregou, né, também para julho, né, para vocês, né, dado que o evento ele se arrastou até quase a terceira semana de julho. E aí um segundo ponto, só uma pergunta mais básica ali, em relação à política de dividendos e buybacks, né, se muda alguma coisa, né, na cabeça de vocês com essa mudança do guidance também para 2026. Obrigado. Oi, obrigado pelas perguntas, Guanais. Quantificar o efeito da Copa é sempre difícil, né? A gente até tem algumas métricas aqui, não é uma ciência exata ali, mas eu diria que no trimestre pode ter afetado o nosso desempenho entre 3 e 4 pontos percentuais, né? A outra parte da tua pergunta, né, quanto escorrega para julho, eu diria que Copa foi o evento Copa, né? Desde o início do evento até o final do evento, né? Acho que historicamente a gente via uma redução de tráfego nas lojas físicas muito impactante nos dias de jogos do Brasil. Esse ano foi diferente, a gente viu uma redução de tráfego, claro, nos dias de jogos maior, mas também nos jogos mais importantes de diversos países, né? Foi uma Copa com um número maior de seleções, um número maior de jogos, o streaming livre, né, disponível para todos, o interesse das pessoas maior talvez também em função das apostas. Talvez por tudo isso somado, a gente sentiu que o interesse foi maior, com isso reduziu mais o tráfego nas lojas físicas e não foi só nos dias de jogos do Brasil, foi durante todo o evento, né, desde meados de junho até em torno do dia 19 de julho ali. Como eu falei, antes e depois tem uma normalidade, mas o evento em si, sim, ele foi bastante impactante. Com relação à concorrência, né, a gente viu com isso o digital crescendo talvez mais do que o normal, o nosso próprio digital também, a gente bateu nosso recorde de participação de vendas digitais, foi quase 17% no período, principalmente no período de Copa, realmente o digital ganhou mais relevância. Com isso, né, acho que a concorrência de players que são 100% digitais também foi mais importante nesse período. Tá? Com relação à política de distribuição de capital, o Daniel aqui pode reforçar aqui. Guanais, com relação à política de dividendos e buyback, a gente não tem nenhuma alteração. Tá? Vale a gente relembrar que a nossa política de distribuição ela é composta pelo pagamento de JCP, tá? Juros sobre capital próprio, e que a gente tem executado ela assim, continuamente ao longo dos últimos 20, 30 anos, então não tem nenhum motivo dela mudar, ela tem um benefício fiscal, a gente vai continuar executando ela plenamente, e o que a gente tem feito toda reserva adicional a gente tem conseguido executar dentro do nosso plano de recompra. Quando a gente vê a execução que a gente já fez em torno de 30%, ela praticamente consome a reserva disponível. A gente ainda tem, né, com essa divulgação desse resultado, a gente recompõe reservas, e a nosso objetivo é continuar nosso plano de recompra fazendo uso das reservas disponíveis. Relembrando que, quando a gente olha a geração de caixa que a gente teve nesse período acumulado, ela é de patamar semelhante ao que a gente teve no período anterior, que nos permite, a gente fechou com uma posição de caixa de 1,9 bi, líquido de 1,2 bi, similar à posição que a gente tinha, por exemplo, no ano passado, em junho do ano passado. Lembrando que entre junho do ano passado
e agora a companhia distribuiu quase 1,6, 1,7 bilhões de reais. Quer dizer, fez toda essa distribuição, continua com um patamar de caixa sólido, tal qual a gente tinha no ano passado, o que não nos impede de forma nenhuma de seguir com a nossa distribuição de JCP e plano de recompra. Tá? E como eu já observei anteriormente, dentro do aquele nosso range que a gente tinha colocado de projeções de 50% a 80%, continua válido, não é um topo os 80%, à medida que a gente consegue ter geração de caixa e reservas disponíveis, a gente vai poder eventualmente avançar nesse range de 50% a 80%. Super obrigado, Fábio, Daniel também. Oi, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta, tudo bom, Fábio, Daniel? Eu vou fazer uma só em respeito ao tempo, e eu queria, assim, fica bastante evidente que tem vários desafios, né, vamos chamar macro, né, aí para o setor, acho que tiveram questões pontuais que foram mencionadas por outros competidores também. Mas uma coisa que chama atenção é que, assim, se você olhar o histórico da Renner, talvez de alguns anos atrás, vocês sempre eram muito consistentes em underperformar, né, em conseguir driblar muito bem esses desafios e geralmente muito melhor que a concorrência, né, ou que o setor como um todo. E isso não tem acontecido há algum tempo, né? Obviamente tem alguns trimestres pontuais que às vezes isso acontece, mas de uma forma, se você olhar mais o filme, a gente tem visto isso não sendo mais tão consistente, vamos dizer assim, né? E aí até o próprio efeito da Copa que vocês mencionaram, ele é maior do que foi mencionado por outros players. Aí minha pergunta aqui vocês comentaram de, enfim, manter o guidance, explicaram muito bem essa questão do macro, mas eu queria entender da porta para dentro, o que vocês estão, assim, tendo de diagnóstico, o que vocês acham que ainda tem para mudar ou para evoluir, de repente para até uma nova realidade de mercado, de setor, de competição. Então eu queria entender um pouquinho mais essas reflexões do lado mais interno para ver o que vocês podem mudar dentro do que está no controle de vocês. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Dani. Acho que melhorias internas sempre tem, né? A gente continua investindo, né, na evolução de produtos, nas ações comerciais, a gente tem várias ações para continuar sendo cada vez mais competitivo, mais relevante para os nossos clientes, né, sendo sempre a melhor opção para eles, né, tanto no físico quanto no digital, né, essa integração de experiência. Acho que se a gente olhar a nossa participação digital, ela é mais do que o dobro de players comparáveis, né, então já é uma grande diferença. O próprio crescimento, né, e até vou usar a tua pergunta para permitir explicar, porque às vezes eu acho que tem alguma confusão em bases comparáveis, né? O crescimento de receita líquida, né, quando a gente olha no mercado, a gente realmente tinha uma base comparável muito forte no ano passado. A gente teve uma performance fora da curva no ano passado, a gente já vinha destacando isso, a gente teve um outono muito forte, né, e a nossa projeção para esse ano era ter um outono e um inverno mais normalizado, então comparando contra um outono muito forte no ano passado, ficava mais desafiador, né, ter um crescimento mais alto sobre um ano. E um dado que é fácil de olhar para isso, né, quando a gente olha a receita, né, venda, receita é receita líquida de mercadorias, né, receita líquida total de todo mundo, ou same-store sales de todo mundo. Nós, de todos os dados divulgados, né, quando a gente olha sobre 2 anos, seja o total do crescimento médio, o nosso continua sendo o maior crescimento sobre 2 anos. É que a nossa base do ano passado foi maior. Nosso crescimento em 2 anos foi 19,8, um CAGR de 9,4 nesse período. Os demais publicados não chegam, ficam na linha de 8 baixo, né? Então, nesse CAGR. Lógico que às vezes, né, tem players que estão fazendo mudança de sortimento, né? E aí se destaca uma categoria desse sortimento. Isso não é comparável, a gente já fez isso no passado também. Lógico, o same-store sales não é um indicador que captura essa mudança diária, né? Quando você muda sortimento, você prioriza um em detrimento de outro, o que está sendo priorizado ganha espaço e cresce mais, né? A gente já tem uma base muito mais comparável. A gente fez esse mesmo movimento no passado. Na verdade, a gente fez esse movimento em 2003, né? 23 anos atrás. Pra você ter uma ideia, naquela época, o nosso crescimento
total foi de 13,1% e o nosso crescimento de vestuário foi de 20,5%. Não é comparável, você ganha mais área, né? No nosso caso, nosso crescimento, tanto total quanto de vestuário, em semi-store é comparável, crescimento total também que é maior do que todos. Crescimento de vestuário, a gente sabe que o que a gente fez há 23 anos atrás, alguns players estão fazendo esse ano, e aí você olhar só o vestuário, dando mais área para ele, não é comparável. Crescimento de receita líquida, o nosso ainda é o maior sobre 2 anos, foi levemente menor nesse trimestre, né? Mas, mesmo assim, né, acho que para a gente esperava mais também, né? Acho que a gente esperava mais porque a gente tem potencial para mais, né? E é isso que a gente está trabalhando com o time para continuar sendo o maior crescimento, né? E explorar esse potencial para mais que a gente tem. Ponto positivo que a gente fica feliz ali, que eu destaquei também, é que, lógico que quando você espera um crescimento maior e não tem, isso pode te impactar em estoque, em margem ou em despesa, né? E a gente conseguiu, né, e tem a flexibilidade do nosso modelo para, mesmo crescendo um pouco menos do que a gente esperava, ajustar o nosso estoque. A gente teve uma redução de 13% do nosso estoque antigo. Então, o estoque que a gente tem, ele é novo, é preparado para o crescimento que a gente tem para os meses seguintes, né? Temos uma boa performance tanto no digital quanto no físico e nas lojas novas, mas também entendemos que sim, temos oportunidades internas para buscar todo o potencial que a gente tem. Mas a garantia é que a gente vai crescer e vai crescer com rentabilidade. Tá ótimo, obrigada. A próxima pergunta vem do Pedro Pinto, do Bradesco. Seguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Vou me ater a uma pergunta aqui também, explorando essa frente de vendas. A gente ficou com a impressão aqui, Fábio, Daniel, que o segmento de beleza teve um impacto importante nesse gap entre same-store consolidado e same-store de vestuário, né? Acho que conversa um pouco com essa última resposta do Fábio. Nas nossas contas implícitas aqui que a gente tentou fazer, a gente chegou numa queda entre 15% e 20% ano contra ano, e a penetração caindo de 7% no segundo tri do ano passado para 6% nesse trimestre aqui, né? Claro que, enfim, né, no fim das contas, são movimentos que não são desprezíveis para a dinâmica das vendas das companhias. É nessa direção mesmo? Enfim, se vocês puderem comentar o que aconteceu nessa categoria, vocês comentaram um pouco do ICMS-ST, mas se tem algum tipo de iniciativa que está sendo tomada, se no segundo semestre o delta entre same-store consolidado e vestuário por conta dessa categoria deveria ser o mesmo. E explorando ainda essa frente de vendas, a gente falou bastante sobre o impacto de Copa e aparentemente da última semana de julho em diante isso normalizou, mas eu queria também qualquer outro tipo de indicação sobre dispersão que chamou mais a atenção de você em termos de vendas, né? Até para a gente conseguir pensar um pouco melhor o que deve ser revertido e o que não deve, pensando, enfim, na região sul versus outras regiões, praça ou shopping mais alta renda versus média renda. Enfim, se vocês tiverem mais detalhe, é legal para a gente saber também. Obrigado. Obrigado, Pedro. Acho que começar pelo fim, né, sobre dispersão tanto de público quanto de regiões, a gente não tem sentido nenhuma dispersão relevante. Acho que o comportamento tem sido muito próximo em todas as diferentes regiões e faixas de público. O que a gente viu realmente foi um movimento diferente no período de Copa, né, durante o período de Copa. Com relação ao beleza, né, acho que tua leitura está correta. Eu acho que beleza tem 2 efeitos, né? Um a gente mencionou aqui da substituição tributária, que diminui um pouco a receita líquida ali, mas não afeta em resultados. Tem um efeito esperado para o ano entre 0,5 e 0,7 na nossa estimativa ali de redução da receita líquida total, né? E é mais impactante no beleza, porque é direcionado ao beleza, então isso afeta sim a receita líquida de beleza. Além disso, o que a gente tem visto é um número maior de players, né, e uma competitividade maior no setor de beleza, né? Para endereçar isso, né, o que a gente tem feito, né, mencionei ali a linha de perfumes da Alquimia, não é a única ação que a gente tem outras ações em curso
assim como na moda, né, a gente se diferencia com os nossos produtos de desenvolvimento próprio, assim como na Camicado a gente fez uma ótima evolução em margem ali com produtos de desenvolvimento próprio. Beleza, a gente entende que também tem espaço, né, para ampliar um pouco mais o nosso desenvolvimento próprio e fugir um pouco dessa concorrência direta e ter um diferencial como a gente já tem, tanto em Camicado quanto em moda. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Próxima pergunta vem do Eric Huang, do Santander. Eric, pode prosseguir. Bom dia, Fabi, Fábio, Daniel, obrigado aí pelo espaço. Fazer uma pergunta aqui também, um pouco mais direcionada para o guidance, né? Então, acho que tentar ajudar a gente a entender um pouco mais, talvez, quais os pesos, né, dos fatores que vocês citam para a revisão do guidance especificamente para esse ano e pensar um pouco mais como que a gente poderia olhar para isso, alguns desses efeitos eventualmente sendo carregados para 27, se poderia eventualmente fazer vocês repensarem um pouco, pelo menos o número para 27, né? Acho que não questionando aqui o longo prazo do guidance, mas muito mais entender aqui fatores e coisas que eventualmente a gente pode entender que podem se prosseguir aí para o próximo ano e podem impactar um pouquinho mais do que esperado. Obrigado. Obrigado, Eric. Acho que quando a gente fez a revisão, né, a gente já estava olhando, acho que desde o início a gente falava de 9 a 13, mas a gente sempre falou muito do primeiro ano de 2026 começar mais na faixa de baixo e ir crescendo ao longo do período, né? Então, diria que o nosso olhar para 2026 ele era muito mais próximo de 9, né? Quando a gente trouxe agora um patamar de 4 a 8, né? Acho que citei várias premissas que mudaram. Diria que a mais impactante, né, a mais relevante, realmente foi o fluxo de Copa e por que ela é mais relevante? É que foi a mais distoante sobre as nossas projeções, né? Não é que, eu sei que é um período mais curto, né, entre junho e julho ali, mas a gente realmente, pelos históricos, não projetava uma queda de fluxo tão grande quanto ela ocorreu. Tá? Então, diria que a maior relevância da mudança está relacionada a isso, mas é conjuntural, né? Então não passa para os anos seguintes, você parte de uma base um pouco menor, mas o crescimento dos anos seguintes não é afetado por isso. Acho que, por exemplo, a diluição de despesas, mesmo assim, a gente vem conseguindo fazer, a gente tem várias ações em curso, né, para adaptar as nossas despesas aos nossos patamares de venda, então até ajudou a nos forçar um pouco mais nessa redução de despesas, acho que acelerar algumas ações. Os demais fatores, né, eu citei aqui, por exemplo, a substituição tributária no Beleza, ali no estado de São Paulo, a gente tem uma estimativa de uma redução de receita líquida, que é o guidance de 0,5 a 0,7, então é um segundo fator. E o range que a gente dá é porque tem diferentes cenários, lógico, um cenário mais provável ele está mais próximo, né, de uma faixa intermediária, mas você tem diferentes cenários mais otimistas ou mais pessimistas que abrangem, né, esse patamar de 4 a 8. Né? Diria que todas as outras projeções elas são levemente mais desafiadoras do que a gente tinha projetado lá em dezembro, mas as duas mais distantes, né, uma é o evento da Copa, que já passou, e o outro é da substituição tributária também, que tem um peso de 0,5 a 0,7, que é relevante, né? Tá ótimo, Fábio. Obrigado. Obrigado, Eric. Próxima pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joe, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Queria explorar um pouquinho, sair um pouquinho do top line, explorar a questão da margem bruta. A margem bruta tem ajudado bastante quando a gente olha para a indústria como um todo. Isso aqui tem sido uma temática forte, então todo mundo com bastante margem. Então eu queria entender um pouquinho aqui, Fábio, quando a gente olha essa questão de pricing, né? Você no começo menciona um pouco a competição não do internacional, mas do digital, e imagino que a taxa das blusinhas muda essa dinâmica. Então eu queria entender como é que você enxerga essa competição de preço no online e no offline, e explorar um pouquinho aqui o que a gente ainda tem de ganho desse modelo novo de suprimento da companhia daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Joseph. Bom, acho que a competição, né, a gente está falando de Copa, mas quando a gente teve o evento da Copa, como o fluxo em loja física caiu muito, a competição ela ficou mais intensa no digital, né?
No digital, realmente, tem uma competição de preços maior, mas acho que mesmo assim, né, a gente mostrou um crescimento robusto no digital, já com uma participação relevante e com um crescimento de margem, né? Então, acho que mostra que a gente tem condições, né, de competir, de fazer promoções específicas, né, fazer com o ganho do nosso modelo, né, de vender mais produtos novos, redução de remarcado, nos permite também ter ações comerciais, usar parte desse ganho de margem para ser mais competitivo em eventos específicos, né? Então, e mesmo assim crescendo margem. Só é importante a gente destacar também, que eu já tinha falado no trimestre anterior, a gente começa a entrar agora, não atingir os nossos recordes novamente, né? A gente já no terceiro tri do ano passado foi recorde, primeiro tri desse ano, segundo tri, então a gente já está num nível de margem bruta bastante elevado, né? A gente entende que é um nível sustentável, que mesmo num ambiente mais competitivo, com o nosso posicionamento, com a nossa proposta de valor, a gente consegue continuar crescendo, sustentando um bom patamar de margens, mas acho que os crescimentos que a gente observou em relação a períodos anteriores já começam a entrar numa fase mais de manutenção e estabilidade. Pode ter um leve crescimento, mas a gente já entra num patamar muito mais saudável de margem daqui para frente em níveis recordes também, né? Perfeito, obrigado. Obrigado, Joey. Próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Vini, pode prosseguir. Obrigado, Fabi. Bom dia. Bom dia, Fábio, Daniel. Queria perguntar um pouco sobre, no ponto do posicionamento de preços, se faz sentido investir um pouquinho mais em preço, aproveitando a posição de caixa líquido da companhia, né? E nessa linha também Realize, se vocês considerariam, né, aproveitar o balanço, né, que vocês têm mais forte, e usar um pouco mais a Realize como motor aqui para as vendas. Pensando aqui a venda, né, no cartão Private Label, dentro da própria Renner, né, um pouquinho mais aqui no ONAS, né, para alavancar um pouco a venda. E só para pegar um follow-up aqui no pós-Copa, né, vocês comentaram, né, um impacto de 3 a 4 pontos na venda, se isso foi revertido após a Copa do Mundo, se vocês observaram, né, vis-à-vis o baseline de vocês, de projeção, a retomada desses 3 a 4 pontos que o Fábio comentou. Obrigado. Vini, obrigado pelas perguntas, né? Vou começar pela tua última aqui, né? Acho que quando a gente olha a Copa, né, é uma estimativa de impacto no trimestre, né? Então, esses dias de Copa, o impacto que teve no trimestre, a gente teve um impacto também durante a Copa, durante todo o evento da Copa, no mês seguinte, mas como eu falei, antes e depois de Copa, né, voltou a uma normalidade, né? O fluxo que tinha antes de Copa e o fluxo que tinha depois de Copa, ele voltou para uma mesma linha. O problema realmente de queda de fluxo foi durante o evento, né? Com relação a posicionamento de preços, eu diria que a gente acompanha preço todo dia, o dia todo, né? A gente vê tanto online quanto nas lojas, então a nossa precificação ela é constante, a gente olha elasticidade de demanda, posicionamento de competidores. Eu diria que a gente está com um preço bastante adequado, né, à nossa proposta de valor. Todo o ganho de eficiência que a gente está tendo, de assertividade de distribuição, gestão de estoque, tem nos permitido, né, esse ganho de margem, e parte desse ganho de margem a gente tem usado para pontualmente, né, em eventos ou momentos específicos, poder ser comercialmente mais agressivo. Então esse trade-off ele já acontece, né? Senão a margem poderia ser até maior, né? Mas a gente usa pontualmente onde necessário, né? Com relação a Realize, Daniel pode dar mais alguns números, mas eu diria que sim, quando a gente olha os nossos números internos, faz sentido o que você está falando, da gente poder usar ainda mais a alavanca da Realize como um gerador de vendas, né? Faria todo sentido. Né? Acho que a gente tem números muito saudáveis na Realize internamente. Por que a gente não está fazendo isso? Né? Porque, por mais que internamente faça sentido, quando a gente olha o ambiente onde a gente está inserido, acho que a gente está entrando numa assimetria muito grande entre risco e retorno, né? Na nossa visão e na nossa opinião,
é muito arriscado usar essa alavanca nesse momento, com o endividamento das famílias tão alto, com a taxa de juros ainda tão elevada, né, com outras modalidades ali de tomada de receita das famílias, né, acho que exporia, né, a gente a um risco muito grande, né, uma assimetria entre risco e retorno que a gente não entende adequada nesse momento. Qualquer melhoria de cenário é uma alavanca que sim, ela está ali, a gente pode usar, estamos com números saudáveis, é uma alavanca que pode nos ajudar sim muito em venda em breve, mas nesse momento a gente acha que não compensa a relação de risco-retorno. Talvez, Vini, somando aqui o que o Fábio falou, né? Então, por um lado, originação e aumento de base de clientes, a gente segue com uma originação, né, cautelosa, mais seletiva, dado o ambiente que existe. Agora, a gente tem 4,5 milhões de clientes na base, né? O papel da Realize tem, por um lado, trazer o cliente para a Renner, e o crédito é uma ferramenta, mas a gente tem outras ferramentas que a equipe da Realize usa dentro da base atual, né, sempre em alinhado com o time de marketing, com o time de operações da Renner, que é, por exemplo, a gente tem um cashback, que ela já existe lá dentro. Você tem campanhas que você consegue fazer com a base atual que busca você fazer com que aquela base que está lá dentro compre com mais frequência, compre um ticket maior. Isso é uma parte do trabalho que continua ativo e a gente continua usando. A parte de originação é algo que no momento em que a gente perceber que o momento é mais propício, a gente vai poder retomar originação para perfis de riscos que hoje a gente acredita que não faça sentido, dada toda a situação de crédito que a gente está observando no Brasil. Tá? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vini. Próxima pergunta vem do Rodrigo Gastim, do Itaú. Gastim, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu queria voltar nesse tema do guidance, Fábio, um tema que, discutindo com os investidores desde ontem à noite, uma coisa que chamou bastante atenção foi em relação ao timing dessa revisão do guidance. E por que isso? Né? Acho que por dois motivos principais. O primeiro deles, Fábio, porque o segundo semestre ainda representa 55% da receita do ano. Né? Então, é verdade que vocês já têm 7 meses praticamente de receita no ano, mas tem um quarto tri ainda muito relevante. Né? Então, chamou um pouco a atenção o timing dessa revisão. E o segundo ponto, a gente tem aqui o acompanhamento do IDAT, né? E o IDAT em vestuário tem sido bastante correlacionado, e a gente ainda vê, na economia em geral, tá? Em vestuário em geral, um efeito pós-Copa não muito relevante. Tem uma pequena melhora pós-Copa, mas nada muito relevante. Onde eu estou tentando chegar aqui? A dúvida é a seguinte, ficou muito essa impressão de que, se de fato a gente estivesse vendo, nem vestuário como um todo, uma aceleração relevante no pós-Copa, né, uma derivada muito positiva, seria improvável uma revisão de guidance já nesse momento. Tá? Abrindo o kimono aqui mesmo, dividindo como é que tem sido as interações com os investidores. Então, eu queria explorar um pouco esse tema. Eu acho que é um fórum legal para vocês explicarem para todo mundo. Se de fato, quando a gente olha para julho, no pós-Copa, esquece a Copa, vamos olhar fluxo normalizado. Esses outros fatores que você mencionou, Fábio, continuam pegando e aí, obviamente, trazendo um crescimento abaixo do orçado e que, eventualmente, foi isso que motivou vocês a fazerem esse ajuste já antecipado do guidance para também manter essa transparência com o mercado. Essa a dúvida, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Gastim. Acho só tentar trazer a nossa visão ali, né? Como a gente já vinha falando ali desde o início, a nossa projeção anterior, ela era mais próxima dos 9%, né? Próxima de 9%, talvez um pouco mais, era a nossa projeção anterior. Né? Quando a gente olha que passados 6, 7 meses aqui, a gente está abaixo das nossas projeções, então a gente entende que a gente tem a obrigação de falar isso para vocês, né? E trazer, como a gente tinha uma projeção que ela é muito válida para 27 a 30 e no 26 ela era muito próxima da faixa de baixo, soltando uma nova projeção, a gente achou, entendeu melhor, soltar uma projeção específica para esse ano, né? E aí, como ela é específica para esse ano, né, ela tem uma faixa menor, porque lembrando que se o 9 já era, né, a faixa que a gente estava mirando mais, quando a gente vem 6, 7 meses abaixo do que a gente esperava, a gente perde esses 9, e aí a gente está trazendo, né, uma orientação da nossa projeção para o ano de 26,
e aí, em vez de olhar a faixa de cima ou de baixo, trazendo uma projeção que englobe, né, o cenário mais provável, que sempre é o intermediário, e cenários de mais otimista, mais aceleração de vendas, ou de uma desaceleração, lembrando que a gente tem outros eventos ao longo desse ano, né, um ano com muitas variáveis. Mas, por si só, né, a queda ali em relação ao evento da Copa, mais o 0,5 a 0,7 de substituição tributária no ano total, já somados, já nos trazem para um patamar abaixo. Eu entendo, né, quando você fala, puxa, o quarto tri é sempre muito relevante, poderia, né, numa aceleração, a gente conseguir atingir os 9? Poderia, né, mas eu acho que a gente quer ser sempre o mais correto possível em relação às nossas projeções, ter a mesma visibilidade, né, para o mercado e para os nossos acionistas. Né? Tá claro, perfeito, Fábio. Obrigado pela resposta. Obrigado, Agostinho. A próxima pergunta vem da Irma, da Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigada pela pergunta, pela oportunidade. Eu queria só voltar no ponto um pouco das margens, especificamente escopo para alavancagem operacional na segunda metade do ano, ou talvez no olhar do ano inteiro. Começa a revisar o do guidance. Eu sei que vocês reiteraram o guidance para 2030, né, da redução do expense ratio, mas eu queria entender um pouco como que a gente deveria pensar sobre este escopo para a segunda metade do ano. Obrigado. Obrigado, Irma, pela pergunta. Olha, primeiro, acho que é interessante, fazendo o gancho da resposta que o Fábio deu anteriormente, né? A gente tem 2,5% de crescimento year-to-date em junho e a gente fala do range de 4 a 8 para o ano. Claramente, a gente tem uma aceleração para o segundo semestre. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente vê, vamos falar aqui, como você comentou, de margem, tem primeira parte, que é a parte de margem bruta. A gente acredita que a margem bruta vai seguir em níveis saudáveis, tá? Então a gente acredita que a gente consegue sustentar os níveis que já são saudáveis do que a gente, por exemplo, atingiu no segundo semestre do ano anterior. E tem todo o trabalho de despesa que a gente está realizando, que a gente acredita que vai nos permitir trabalhar com níveis de despesa, né, de crescimento de despesa inferiores a, por exemplo, o que a gente trabalhou no ano passado. Então a gente acredita que sim, a gente tem a oportunidade aqui de seguir expandindo margem bruta de varejo para os próximos 2 trimestres, né, fruto dessa combinação de margem bruta e também do trabalho que nós estamos realizando em despesas. Obrigada. Obrigado, irmã. A próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. João, pode prosseguir. Obrigado, Fabi. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. Desculpa insistir nesse ponto assim, mas quando você faz a conta aqui do segundo semestre, o range de crescimento esperado aqui, nesse guidance de 4 a 8, ele é bem amplo, né? A gente está falando de algo, se minha conta estiver certa aqui, um mid-single para double digit de crescimento do segundo semestre. Eu queria ouvir um pouquinho assim, se a gente deveria ler isso como vocês com uma expectativa de volatilidade relevante, se de repente assim a leitura da conjuntura aqui está realmente mais incerta e faz sentido adotar, né, esse range de 4 pontos percentuais. Enfim, queria ouvir um pouco o pick your brain aqui no que está drivando, né, porque chama muita atenção realmente qual que é o crescimento implícito do segundo semestre. E só voltando no ponto de 2027, Fábio, assim, como é que você olha as alavancas internas e, de repente, alguns KPIs para garantir que essa aceleração acontece despite a conjuntura, né? Porque a gente sabe que ano que vem é um ano difícil, ano de ajuste fiscal, provavelmente, independentemente de quem vai assumir, né, a presidência. Então, enfim, é importante entender assim, como é que faz para se blindar disso, né? Quais são os efeitos mitigadores. Obrigado. Obrigado, João. Acho que para tentar dar uma visibilidade do nosso racional ali na revisão, né, do range, como você falou, né, são 4 pontos percentuais. Né? A gente tinha os mesmos 4 pontos percentuais
a gente optou, lógico que é um período mais curto, mas quando a gente está falando de guidance de ano, a nossa opção foi por manter o mesmo número de pontos percentuais de range. Tá? Então, por isso que são os 4 pontos. Lógico que o mais provável sempre é, quando a gente dá um range, né? Então o mais provável é a faixa intermediária. Né? Então seria o mais provável na nossa visão. Poderíamos ter dado um range mais estreito? Talvez sim. Né? A gente optou por manter os 4 pontos de variação num ano que tem sim outros eventos, né, que mexem, né, acho que a própria eleição, né, que podem mexer positivamente ou negativamente, né, a própria questão também do benefício fiscal para alguns competidores cross-border, que pode se manter ou pode cair, né, e para 2027, né, quando você fala das alavancas, eu acho que essas mesmas condições, né, por mais que pode ter sim um ajuste fiscal mais intenso, mas eu acho que a gente já está numa condição, né, de juros altos, endividamento da população, inflação, que já feriu bastante a população. Né? Eu acho que o cenário, mesmo com outras mudanças, ele não tende a piorar muito na nossa visão, ele pode se manter ou até melhorar em alguns indicadores. Né? Fora isso, né, a gente tem um efeito de reforma tributária começando também, que começa a organizar um pouco melhor a competição, né? Começa a diminuir um pouco mais o poder dos informais ou dos que têm benefícios. Né? Então isso beneficia a gente que é formal e que tem uma quantidade menor de benefício. Acho que a gente fica ainda mais competitivo. Quando a gente olha nas alavancas internas, acho que a gente continua nossas evoluções no digital, né? Tem bastante coisa ainda para entrar. A Realize melhorando também, né, e podendo, né, a gente ter uma gestão melhor do nosso crédito, com mais ferramentas, mais conveniência para o nosso cliente. Né, a gente está num momento de troca de plataforma, nos permite, né, usar ainda melhor do que o Daniel mencionou aqui no ano que vem a Realize. Fora isso, né, digital, Realize, produto, a gente tem que lembrar que a gente já começa a ter uma importância maior das lojas novas e das lojas reformadas, né, no parque, no crescimento. Então, somado tudo isso, né, é o que nos dá a confiança ali de 27, 28, 29 e 30 e num patamar maior de crescimento. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado, João. The next question comes from Andrew Rubin from Morgan Stanley. Andrew, you can proceed. Andrew? Hi, Andrew Rubin at Morgan Stanley. Thanks for the question. I'm curious if you can detail a bit how you see the impact of social commerce on both the company and the industry, how you're seeing the likes of TikTok Shop ramp up, the pace of that ramp, and as a company, how you view that as a potential channel to sell through opportunity versus a change in behavior, let's say threat that involves some type of adaptation from Renner. Curious your thoughts. Thank you. Thank you, Andrew. I will answer in Portuguese as you have translation. So, eu diria que assim, toda a parte digital vem ganhando cada vez mais importância, né? Acho que o nosso trabalho no digital está evoluindo bastante, né? Não é à toa que a gente já atingiu um patamar muito superior a players comparáveis aí de participação online. Então, seja no app, seja no site, seja nos canais sociais ali, acho que não só TikTok Shop, mas em todos os canais, acho que a gente está com uma proposta bastante adequada, com engajamento muito forte, um número de usuários ativos elevado e as ferramentas que a gente está desenvolvendo, né, tanto para app, site, quanto para redes sociais e para agentes, né, acho que tendem a continuar, né, tendo uma participação crescente, né, um crescimento superior ao do físico, mesmo o físico, né, tendo um crescimento tanto de same-store projetado quanto de lojas novas. Né? Então, acho que sim, o social é cada vez mais importante, a gente está endereçando, acho que bem, e tem muita coisa ainda para a gente fazer aí para continuar crescendo essa participação.
Thank you, Fabio. Thank you, Andrew. A próxima pergunta vem do Bob Ford, do Bank of America. Bob, pode prosseguir. Bom dia, Fábio, Daniel, Fabiana, muito obrigado pela oportunidade. Como estão pensando sobre a expansão para o ano que vem, dado a desaceleração do setor, aumento da concorrência e o fim da taxa das buzinhas? E como está evoluindo os aluguéis e disponibilidade de bons locais? Obrigado. Obrigado, Bob. Olha, a gente entende, né, que o nosso plano, né, é um investimento de médio e longo prazo, né? Eu acho que os nossos investimentos eles continuam, como o Daniel mencionou bem, né? O grupo de lojas que a gente começou um ano mais intenso, né, desse modelo de lojas em 2024, ele já performa ligeiramente acima da média da empresa, né? Então é uma ótima alocação de capital. A gente tem tido bons retornos em lojas novas, né? Tem se provado um modelo eficiente. Ele traz mais clientes, né, em praças novas, tanto para o físico quanto para o digital. Então é uma importante alavanca nossa de crescimento. Então a gente espera continuar, né, um ritmo acelerado de expansão, né? São entre 50 e 60 lojas para esse ano de 2026. A gente vai cumprir isso. E para 27 a gente deve divulgar junto com o nosso plano de CAPEX aí quando for no início do ano, mas não vemos uma tendência de desaceleração não. Acho que a gente deveria manter ainda um ritmo elevado de inaugurações, buscando, né, o potencial total que a gente tem de lojas, principalmente em Renner e Yukon, até 2030, né? Então, 27, muito provavelmente a gente deve manter ainda um ritmo elevado. São bons projetos, temos tido disponibilidade de pontos, né? Estamos conseguindo ter boas negociações também. Acho que a linha de expansão a gente está bastante confiante aqui. Obrigado, Fábio. E como estão pensando sobre internacional, especialmente a Argentina? Bom, a parte internacional, né, acho que Uruguai, a gente tem pontualmente algumas oportunidades ainda, né, mas a Argentina é um país que a gente ainda é muito pequeno, né, temos só 4 lojas operando lá. É um país com um ótimo potencial. Nós estamos olhando o cenário macro político, porque no passado a gente já teve algumas dificuldades de levar produtos para a Argentina, de poder operar em Argentina. A demanda nunca foi um problema, né? Mas a operação em si era no passado, deixou de ser já há alguns anos, né? Tem tido uma boa operação. A gente, como tem ainda muita oportunidade no Brasil, a gente continua mapeando a Argentina para ver se tem uma estabilidade operacional para a gente poder daí destravar essa outra alavanca de crescimento que a gente tem, que é a Argentina, né? Espero que em breve a gente possa falar disso, mas a gente ainda está esperando para ver como é que o cenário macro em Argentina continua. Se continuar como está, é uma oportunidade futura, sim. Muito obrigado. Obrigado, Bob. Encerramos aqui a nossa sessão de Q&A. Agradeço a todos pela participação e passo a palavra para o Fábio para as considerações finais. Bom, queria agradecer aqui novamente a presença de todos e nos colocar à disposição para qualquer pergunta ou dúvida sobre a nossa empresa, os nossos resultados. Nos vemos no próximo trimestre. Obrigado.